Olá a todos e todas! Antes de mais, espero que este vídeo vos encontre muito bem e cheios de energia. Bem, no vídeo de hoje vou então dar sequência a alguns conceitos de direito administrativo. Vou então falar hoje dos princípios constitucionais sobre o poder administrativo. Vou falar do princípio da percepção do interesse público, o princípio do dever de boa administração, o princípio da igualdade e, por fim, do princípio da boa-fé. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quando falamos dos princípios constitucionais sobre o poder administrativo, em primeira linha temos que ter presente o princípio da percepção do interesse público. Este é um princípio motor fundamental da administração pública. A administração pública, como já referi em vídeos anteriores, atua, move-se, funciona para prosseguir o interesse público. E o interesse público é então o seu único fim. Surgem então mais dois princípios, o da legalidade, que manda a administração obedecer à lei, e o princípio do respeito pelos direitos e interesses legítimos dos particulares, que obriga então que a administração não viola as situações juridicamente protegidas dos administrados. Portanto, pode-se concluir que a administração pública é muitas vezes investida pela lei de uma liberdade de decisão que se denomina tradicionalmente de poder discricionário da administração. Agora, dito isto, centrando nos princípios, vamos começar pelo princípio da percepção do interesse público. Aqui, portanto, temos que referir os artigos 266, número 1 da Constituição da República Portuguesa e o artigo 5º do CPA como pontos de partida. Aqui, o interesse público é o interesse coletivo e é o interesse geral de uma determinada comunidade, que é, no fundo, o bem comum. E a noção de interesse público traduz essencialmente numa exigência, a exigência de satisfação das necessidades coletivas. Portanto, pode-se distinguir o interesse público primário dos interesses públicos secundários. O interesse público primário é sempre aquele cuja definição compete aos órgãos governativos do Estado no desempenho das funções política e legislativa, enquanto que os interesses públicos secundários são sempre aqueles por cuja definição são feitas pelo legislador, mas cuja satisfação cabe à administração pública no desempenho da função administrativa. Dito isto, este princípio tem numerosas consequências práticas, das quais importa citar as seguintes. Só a lei pode definir os interesses públicos a cargo da administração, ou seja, não pode ser a administração a defini-los. Segundo, em todos os casos em que a lei não define de forma complexa e exaustiva o interesse público, compete então à administração interpretá-lo dentro dos limites em que o tenha definido. Terceiro, a noção de interesse público é sempre uma noção de conteúdo variável. Não é possível definir o interesse público de uma forma rígida e ineflexível, por assim dizer. Quarto, definido o interesse público pela lei, a sua persecução pela administração é sempre obrigatória. Quinto, o interesse público delimita a capacidade jurídica das pessoas coletivas públicas e a competência dos respectivos órgãos, que é o chamado, no fundo, princípio da especialidade, também aplicável a pessoas coletivas públicas. Sexto, só o interesse público definido por lei pode constituir motivo principalmente determinado de qualquer ato administrativo. Portanto, se um órgão de administração praticar um ato administrativo que não tenha por motivo principalmente determinante o interesse público posto por lei a seu cargo, esse ato está completamente viciado por desvio de poder e por isso será um ato denominado ilegal, como tal anulável contenciosamente. Sétimo, a persecução de interesses privados em vez de interesse público por parte de qualquer órgão ou agente administrativo no exercício das suas funções constitui, no fundo, corrupção e, como tal, acarreta todo um conjunto de sanções, quer administrativas, quer penais, para quem assim proceder. Oitavo e último, a obrigação de prosseguir o interesse público exige sempre da administração pública a adoção, em relação a cada passo concreto, as melhores soluções possíveis do ponto de vista administrativo, técnico
financeiro, que é então o chamado dever de boa administração. Bem, e assim entramos num dos princípios mencionados inicialmente, que é o do dever de boa administração. E o que é isto? Bem, o princípio da persecução do interesse público constitucionalmente consagrado implica, além do mais, a exigência de um dever de boa administração. O dever de boa administração é nada mais nada menos que um dever imperfeito, mas existe, apesar disso, como um dever jurídico. Na verdade, há vários aspectos em que esse dever assume uma certa expressão jurídica. Existem recursos graciosos que são garantidos dos particulares, os quais podem ter como fundamento vícios de mérito do ato administrativo. Por outro lado, a violação por qualquer funcionário público dos chamados deveres de zelo e aplicação constitui sempre infração disciplinar e leva à imposição de sanções disciplinares ao funcionário responsável. E terceiro, a responsabilidade civil da administração. No caso, por exemplo, de um órgão ou agente administrativo praticar um ato ilícito e culposo de que resultam prejuízos significativos para terceiros. Dito isto, agora passamos para o princípio da legalidade. Bem, este princípio é sem dúvida um dos mais importantes princípios gerais de direito aplicáveis à administração pública e que se encontra consagrado como princípio geral de direito administrativo antes mesmo que a Constituição o mencionasse de forma explícita, conforme os artigos 266, número 2 da CRP e artigo 124, número 1, a linha D do CPCA. Portanto, os órgãos e agentes de administração pública só podem agir no exercício das suas funções com fundamento na lei e dentro dos limites por ela impostos. Assim, o princípio da legalidade aparece definido de uma forma bastante positiva. Diz que a administração pública deve ou não fazer e não apenas aquilo que está proibida de fazer, por assim dizer. Portanto, podemos ainda concluir que o princípio da legalidade cobre e abarca todos os aspectos da atividade administrativa e não apenas aqueles que possam consistir na lesão de direitos ou interesses dos particulares. A lei, ao fim e ao cabo, não é apenas um limite à atuação da administração, é também o fundamento da ação administrativa. A regra geral é de que não é o princípio da liberdade, o princípio sim assente é o da competência. Segundo o princípio da liberdade, pode fazer-se tudo aquilo que a lei não proíbe. Segundo o princípio da competência, pode fazer-se apenas aquilo que a lei permite. Agora, passamos para o princípio da igualdade. Este princípio vem consagrado no artigo 13 e 266, número 2 da CRP, que obriga então a administração pública a tratar igualmente os cidadãos que se encontrem em situação objetivamente idêntica e desigualmente aqueles cuja situação for claramente objetivamente diversa. O artigo 124, número 1, a linha D do CPA, tem como objetivo de possibilitar a verificação do respeito por essa obrigação. E por último, temos o princípio da boa-fé. Este princípio é consagrado no artigo 6º-A do CPA, que não apresenta especificidade no que respeita à aplicação à administração pública. Sobressaem-se assim, porém, os dois limites negativos que se coloca a atividade administrativa pública. Por um lado, a administração pública não deve atraiçoar a confiança que os particulares interessados puseram num certo comportamento seu. E por outro lado, a administração pública também não deve iniciar o procedimento legalmente previsto para alcançar um certo objetivo com o propósito de atingir um objetivo diverso, ainda que de interesse público. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram o canal, estão à espera do quê? Façam-no agora. Não se esqueçam de ativar o sininho, de forma a estarem por dentro desta que é vasta área do mundo jurídico. Portanto, espero que este vídeo vos faça muito sentido, tirem proveito, partilhem com quem acham que merece ver e aproveitar estes conteúdos. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!